só colocar aqui. Bem, nas quintas nós falamos que é culto de oração e estudo bíblico. E essa mensagem é uma mensagem, mas ela meio que tem uma conotação de estudo bíblico. E talvez, dependendo do horário, ela vai ser dividida em duas partes. E eu quero, antes de começar, pedir ao irmão José que ore pelo devocional para nós, por favor. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse momento, Pai, estou grato ao Senhor, que aqui nós estamos, ó Pai, para louvar o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter dado para nós essa oportunidade de servir o Senhor. Muito bom, Senhor Deus, saber que o Senhor morreu na cruz e deu para nós a vida eterna. Muito bom saber isso. Agradeço, Senhor, também por cada um que aqui está, ó Pai. Abençoe a vida de cada um. Eu peço, Senhor, também, Senhor, abençoe o pastor nesse momento, ó Pai, que possa transmitir para nós. Que o Senhor pôs no coração dele, ó Pai, nesse estudo, que o Senhor possa falar conosco nesse momento, ó Pai. Esteja abençoando ricamente a sua palavra, que vem de encontro com os nossos necessidades. Esteja abençoando ricamente cada um de nós. E abençoe também, ó Pai, que se encontra enfermo, que o Senhor possa estar tirando as enfermidades. E abençoando que eles possam estar vindo aqui no próximo culto, para louvar o Senhor junto conosco. Amém. Esteja com você abençoando ricamente nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te agradeço. Amém. Amém. Irmão, aquele negócio do pastor de... Aqui, ó. Ah, ele está escondido aqui atrás. Não, aquela. Isso. Esse mesmo. Deixa eu pegar aqui agora. O que eu preciso. Depois. Vamos lá. Não se engane pelo primeiro slide. Vamos ver se vai passar certinho. Pergunta: Deus existe? Eu sei que praticamente todos que estão aqui creem nisso, senão nem estariam aqui hoje essa noite. E o tema da mensagem não é esse, mas ele serve de introdução. Nós cremos que Deus existe, sim, mas vamos dizer que tem alguém que tem um pouquinho, às vezes surge aquela dúvida, que é normal acontecer no coração de qualquer um. Aí eu trouxe algo que vai, para colocar os irmãos a pensar por causa dessa mensagem. Santo Anselmo, eu sei que está pequenininho aí, né, pastor, mas eu vou ler. Assim expôs Santo Anselmo: percebemos uma hierarquia nos seres, tanto específica quanto genérica, e para cada ser deve haver um exemplar ou mais perfeito. O que ele quer dizer com isso? Todos nós sabemos que existe pessoas melhores do que nós em algum aspecto. Não somos os melhores. Eu, por exemplo, não posso me comparar com Paulo, o apóstolo Paulo. Quem é o Robson, o pastor Robson, na fila do pão, perto do apóstolo Paulo, né? Ou de João Batista? Eu não sou ninguém. Que dirá do Senhor Jesus Cristo? É isso que ele quer dizer. Sempre vai ter alguém mais perfeito. Pode-se conceber um ser mais perfeito do que todos. Pode-se conceber um ser acima do qual nada se possa imaginar. Este ser existe necessariamente, pois se não existisse, não seria o maior. E negá-lo seria negar a hierarquia dos seres. O que ele quis dizer com isso? O que Anselmo afirma é que nenhum ser pode surgir do nada. E subjacente a todos esses seres contingentes tem de estar um ser necessário. Ou seja, precisava existir alguém que sempre existiu para que pudesse pôr à existência todos os outros seres. Tudo que existe. Precisava existir alguém perfeito e que criasse todas as outras coisas. Porque se não existisse ele, como é que a gente iria surgir? Sempre tem que ter alguém no começo para criar tudo, e nós, seres humanos. Mas por que eu estou tratando disso? Se Deus existe. Deus existe. Então,
Aqui é só referência, tá? Eu gosto de colocar referência, dar crédito. A segunda maior pergunta de todas. A primeira é: Deus existe? Sim, nós cremos que Deus existe. E a segunda maior: é a Bíblia realmente a palavra de Deus? Dá pra ver aí, pastor? Essa? Ou tá mais ou menos ainda, né? Melhorou. Mas vai melhorar, os outros vão melhorar. Os primeiros são um pouco menores. É a Bíblia realmente a palavra de Deus? Se não é, estamos desperdiçando o nosso tempo. Lembra que Paulo fala? Se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas nós sabemos que ele veio, que ele existe, que ele veio, morreu, nasceu e ressuscitou. Então, se não é, estamos desperdiçando nosso tempo. Porém, se a Bíblia é a palavra de Deus, nada mais se compara em importância. Nada mais se compara em importância. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos, e esse é o tema da mensagem, nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Podem abrir se quiserem, mas todos os versículos, exceto duas passagens, eu vou ler todos para vocês. Tá bom? Para a gente poder até acelerar e ter dinâmica. 2 Timóteo 3,16. Alguns devem ter até decorado. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, pois ela foi divinamente inspirada. Por quê? Por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Que argumentos nós temos? Como nós podemos dizer, não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro? Porque tem muita gente que vai para a igreja, não estou dizendo que é o caso de alguém aqui, mas eu fui um desses no passado, quando no início da minha conversão, que eu escutava às vezes o pastor falar e repetia. O problema é que às vezes a gente vai repetir para alguém que a gente quer falar do amor de Cristo e se atrapalha até um pouco porque não conhece, não tem conhecimento. E é importante que todos nós saibamos defender a nossa fé. Todos nós devemos compreender em quem nós cremos, por que nós cremos. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Vamos lá. Nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus por causa de sua unidade e perfeição. Ela é uma grande biblioteca. São 66 livros que foram escritos por cerca de 40 autores diferentes. Aqui deixa eu ler uma coisinha para vocês. Página 37 do livro. Eu coloquei ali livro, mas é o meu livro. Página 37. Olha o que eu vou ler para vocês. Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Josué, Samuel, Natã, Gade, Semaías, Josué, Israel e Canaã, Samuel, Natã, Gade, Juízes e o reino, Semaías, Ide, Jeú, Isaías, reino, Esdras, Neemias, Jó, Davi, Asaf, Moisés, Salomão, Agur, Lemuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, dentre outros. Muitos desses eram o quê? Homens comuns. Poucos eram homens que tinham bastante estudo, como Moisés, que foi educado junto a Faraó, como Lucas, que era médico. Mas Pedro era o quê? Pescador. Temos homens que eram criadores de gado. Homens de todo tipo. E se você olhar a Bíblia, de todos esses autores diferentes, ela tem uma unidade, ela não se contradiz, ela fala, tem o mesmo assunto, a gente já vai chegar nisso. Deixa eu voltar agora aqui na página 31. O Antigo Testamento ele tem uma característica diferente do Novo, não que o Novo seja de menor importância, é igual importância. Mas o Antigo Testamento, ele tinha uma série de regras para ser escrito. Cada coluna do texto não poderia ter menos de 48 linhas e no máximo 60 linhas. A cópia era somente do texto judaico, que era guardado pelos sacerdotes no templo judeu. A pena usada pelo copista, que era o escriba,
e a forma da letra obedeciam a um padrão único e invariável. Copista, ele não revisava. Um único erro condenava toda a folha. 3 erros condenavam o rolo todo, porque a Bíblia não era assim. Ela era um rolo. Enrolava aqui, desenrolava para ler. Aí enrolava, desenrolava para ler mais um trecho. Aí enrolava o que leu, desenrolava para ler. 3 erros condenavam a cópia inteira. Era jogado fora. Cada palavra era contada. A falta, o excesso, ou se uma encostasse na outra, condenava a folha inteira. O rolo, bem como o cordão da costura, eram só de animal limpo, geralmente um cordeiro, não era papel. Olha a dificuldade que era para se escrever o Antigo Testamento, para fazer ele todo. A cópia deveria ser revisada no prazo máximo de 30 dias, caso contrário era destruída. Percebe como tinha inúmeras regras para se existir a palavra de Deus? E um livro com tudo isso de regra, que era descartado por pequenos erros e era refeito uma cópia, está aqui até hoje, para que eu e você possamos ler. Deus os preservou. Levou cerca de 1.600 anos para ser escrito. Já brincou daquela brincadeira telefone sem fio na sua infância? Era uma brincadeira bem inocente. Aí você falava alguma coisa, quando chegava, podia ser 5 pessoas. O primeiro falava, quando chegava no quinto era a mesma coisa? Não era. Agora imagina cerca de 40 homens em 1.600 anos escrevendo a Bíblia e ela se encaixar perfeitamente de Gênesis a Apocalipse. Não num idioma só. Em mais de 2 idiomas, 3 e até 4, dependendo, idiomas. Grego, hebraico, aramaico. Como conseguir essa unidade se não for um livro divino? Um livro que não é um livro qualquer. Tudo se harmoniza em torno de um tema central. Agora tem que vir para cá. Hoje tá bem, o devocional está bem dinâmico aqui. Você tem que abrir aqui e jogar aí para vocês. Aqui não é de minha autoria, isso aqui. Porém, me ajudou bastante a ganhar tempo e eu vou levar para vocês verem aí agora. Olha o tema central da Bíblia. Eu vou ler só alguns. Gênesis, o descendente da mulher, Gênesis 3,15. Êxodo, o cordeiro pascal, Êxodo 12, de 5 a 13. Levítico, o sacrifício expiatório, capítulo 4, 14 a 21. Números, a rocha ferida. Deuteronômio, o profeta maior. Aqui Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor. Só uma colocação. Quando Jacó vai dar a bênção para os filhos, ele também fala sobre outras coisas sobre Cristo. Quando ele vai dar a bênção sobre Judá, o que ele fala? O cetro não se arredará de Judá, não sairá de Judá. E tem muitas outras, essas aqui são só algumas, eu peguei algo já pronto para ganhar tempo. E por aí vai, Juízes, o libertador, Ruth, o remidor divino, Samuel, primeiro e segundo, o rei esperado, o rei prometido em Reis, em Crônicas, o descendente de Davi, em Esdras, o ensinador divino, em Neemias, o edificador, em Esther, a providência divina, em Jó, o redentor que vive. Lembra desse versículo? Porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tem muitos outros aqui é longa a lista. Salmos, o nosso pastor, o nosso socorro e alegria, no Salmo 23, Salmo 46. Provérbios, a sabedoria de Deus. Eclesiastes, o pregador perfeito. Cantares, o nosso amado. Isaías, o servo do Senhor. Isaías 42 e Isaías 53, que a gente vai ver logo mais. E assim por diante. Deixa eu fechar aqui e voltar para cá. Para continuar. Percebeu qual é o tema central? De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o tema central.
E não há incoerências, não há confusão, não há problemas, não há erros. E nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Não pode ser comparada a qualquer outra literatura. Esses nomes aqui estão pequenos e eu vou ler. Wycliffe, Lutero, John Huss, William Tyndale. Quem são esses homens? Wycliffe, ele foi um homem que começou a traduzir a Bíblia em inglês. E ele fez, se eu não estou enganado, ele não terminou, ele não conseguiu terminar. Mas ele incomodou tanto que depois de morto, eles mandaram pegar os ossos dele, desenterrar e queimar os ossos dele. Porque não queriam, Satanás não está contente, ele não queria que a Bíblia chegasse até os homens. Lutero, ele também traduziu a Bíblia para o alemão, se não me engano. John Huss traduziu para o tcheco. E John Huss e William Tyndale foram queimados na fogueira, porque fizeram a tradução da Bíblia. E William Tyndale fez a tradução em inglês, se não estou enganado, é a tradução do Rei Tiago, se não me falha a memória. Se eu posso estar errado, o pastor me corrija se eu estiver errado. Mais de 5.000 cópias somente em grego no primeiro século. Mais de 5.000 cópias do Novo Testamento só no primeiro século. E ela não contém erros, não contém incoerências. Imprensa de Gutenberg. Todos sabem que a imprensa de Gutenberg foi ali que é considerada a invenção do século. Foi ali que começou a se imprimir livros. Qual foi o primeiro livro impresso nela? A Bíblia. Não há contradições, ela é sempre certa. Muitos tentaram desacreditá-la, mas falharam. Quantas e quantas vezes, se você buscar na internet, você vai ver cientista que falou isso, falou aquilo, diz que não, ela se contradiz. Olha, o homem veio do macaco, aí você vai ver lá vai buscar informações e ler sobre isso, você vai ver que aquele elo perdido continua perdido, porque não era realmente um ser humano, era um dente de porco, ou era um pedacinho de osso de alguma outra coisa. Mas não era o elo perdido que eles querem buscar. Eles tentam desacreditar a Bíblia, mas não conseguem. Outros tentaram deturpá-la, mas são bem conhecidos de todos pelas suas incoerências. Aqui eu me refiro àqueles que pegaram a Bíblia e fizeram uma tradução, mexeram e fizeram uma tradução que se adequasse à sua doutrina. Mas é uma coisa que não é levada a sério. Todo mundo até sabe de alguns que eu estou falando, a quem eu me refiro, mas eu não gosto de falar o nome claramente em alguns momentos, para não ofender alguém. E aqui cortou, pastor. E olha que eu testei, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Nem eu estou enxergando, não está aparecendo nem aqui. Mas não tem problema. Não tem problema, porque lembra da anotação no papel? Outros tentaram deturpá-la, mas são bem conhecidos de todos pela sua incoerência. Essa foi a informação a mais que eu coloquei lá e não coloquei aqui. Não tem problema. Nós queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, por causa também de suas profecias cumpridas. As muitas profecias, os impérios da profecia de Daniel. Olha que eu vou abrir agora aqui. Tudo isso aqui que você está vendo, se você procurar na história, você vai ver que tudo isso aqui se cumpriu. O império de Nabucodonosor babilônico, que começou em 606 e terminou em 538. Sírio e Dario, o império Medo-Persa, começou em 538, quando eles derrotaram os babilônicos, e terminou em 331. Ventre e coxas de metal, aqui era cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de metal. Alexandre o Grande, que começou o Império Grego, e olha a importância do Império Grego, foi através dele que o grego se espalhou e a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em? O grego koiné, exatamente. De 331 a 168, aqui ele se dividiu em 4, o império dele, porque aqui já era um sinal que estava se enfraquecendo. Aqui há diversas teorias,
mais pernas de ferro, imperadores diversos, divisão do império em 10 reinos. E por último aqui vai ter a pedra que representa a vida do Senhor Jesus e o seu reino, quando ele vai vir e os esmiuçar. Isso são profecias que foram cumpridas. Deixa eu voltar lá. Vou voltar para... Achei. Continuando. O retorno de Israel, Ciro e Artaxerxes. Ciro foi quando Esdras pôde ir lá e reconstruir o templo e as casas, e Artaxerxes foi quando Neemias foi reconstruir os muros. E subsequentemente a dispersão. Tudo isso aqui eu estou falando, ó, são profecias que já se cumpriram. Aqui Israel ele voltou para a terra dele, Jerusalém, Israel, mas depois foi disperso. Lembra, anos 70 da era cristã, o general romano Tito veio e destruiu o templo. E aí os romanos tomaram conta e logo depois os judeus foram dispersos. A maior comunidade judaica, sabe onde fica, pastor? Estados Unidos. A maior comunidade judaica fica nos Estados Unidos. Você encontra judeu em todas as partes do mundo praticamente, porque Deus disse que ia espalhá-los. Olha as profecias que foram cumpridas. Está vendo o porquê que nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus? Porque tudo que ela fala se cumpre. Profecias concernentes a Cristo. Lá era Daniel capítulo 2, tá? Caso depois alguém queira ver a profecia de Daniel, que é o sonho de Nabucodonosor. Profecias. O seu nascimento, Isaías 7,14. Portanto, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Já era dizendo, olha, Deus vai vir se fazer homem. Isso lá em Isaías. Deus vai vir se fazer homem e habitar conosco. O lugar do seu nascimento, Miqueias 5,2, e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O rei nasceria em Belém, mas era um rei que sempre existiu, que a origem dele é desde a eternidade. Mas olha a profecia dizendo onde exatamente o Messias teria que nascer. Em Belém, Efrata. Mas será que José e Maria viram aquilo e foram? Se nós olharmos a história, acompanharmos, foi um recenseamento que os levou para lá. Mas Deus faz as coisas do jeito que Ele escreveu. E Ele mostra e prova. E por isso nós podemos crer. Sua rejeição e morte, Isaías 53. Esse para mim eu não coloquei ali, porque esse eu quero ler aqui. Isaías, pode abrir sua Bíblia lá. Isaías 53. Até lá naquele gráfico que eu coloquei, falava. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, olha só, não é alguns, é todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair
sobre ele a iniquidade de nós todos. E o capítulo segue. Anos atrás, eu estava, não tinha feito curso bíblico nenhum, era recém-convertido, e uma senhora me perguntou, você sabe o retrato do Senhor Jesus no Antigo Testamento? Eu disse, não faço ideia. Ela me mostrou Isaías 53. E um dia eu evangelizando, a minha avó, que não conhecia Cristo como Salvador, eu li para ela e não falei. Eu li Isaías 53. E ela não soube dizer quem é que estava falando. E aí eu pensei, eu lembrei do versículo, que as coisas espirituais se discernem, se entendem espiritualmente. E não tem como não ver Cristo em Isaías 53. Mas Isaías foi escrito lá atrás, antes de Cristo nascer, mas já dizia como era a morte dele, já dizia como ele ia sofrer e o porquê que ele iria sofrer por nós. Profecias concernentes aos últimos dias. Esse eu não vou ler, o retorno dos judeus à sua terra, Ezequiel 37, vale dos ossos secos. Lembra desse texto? Quando ele manda o profeta, fala, os ossos se ponham em pé, criem carne. E aí o profeta vai falando, mas ali está falando da restauração de Israel. E nós vimos Israel ser restaurado. E nós vimos também Israel ser espalhado de novo. Mas ele foi restaurado como nação quando? Em 1948. Por quem? Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Foi a assinatura do brasileiro que ratificou o Estado de Israel. Interessante isso, né? Eu pensava, foi logo um brasileiro que foi lá e assinou, através da assinatura dele. O ressurgimento da Rússia e das nações que cercam Israel, Ezequiel 38, 39. Aqui envolve muita coisa, aqui é um assunto por um estudo que demora. Mas deixa eu mostrar uma curiosidade. O jornal É o País, de novembro, se eu não estou enganado. Olha lá. 20 de dezembro. Cresce na Rússia o número de nostálgicos da União Soviética, um total de 66%. Olha a quantidade. Dos cidadãos se diz arrependido do colapso da União Soviética. O maior percentual em uma década, segundo pesquisa jornal É o País. Não é uma fonte cristã. Aqui é uma manifestação do Partido Comunista Russo para comemorar a Revolução de Outubro de 1917. Isso aqui foi no dia 7 de novembro. Lembra que lá no passado, antes dos cruzados, quem é que dominava em volta de Israel e a Cidade Santa? Os turcos. A maior parte ali muçulmanos. O que acontece hoje na Inglaterra, no Reino Unido? O que está acontecendo na Inglaterra e no Reino Unido? Há uma invasão de árabes e cada vez mais se propaga o islamismo. Tanto é que recentemente teve até notícia daquele professor que foi decapitado lá e aconteceram outras mortes. Por quê? Por causa que falam contra o islamismo. Isso na Inglaterra, no Reino Unido. E aí você pensa, ué, mas como que eles deixam isso acontecer? É uma preparação. Essa preparação já houve no passado, com o Antíoco Epifânio. Mas Satanás sempre deixa coisas prontas para tentar tomar o poder. E o relógio de tempo de Deus não para. Ele continua rodando. Ele vai continuar rodando. Nós queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, também por quê? Por causa da sua exatidão científica. A Bíblia não é um livro científico. Ela não se propõe a isso. Seu objetivo principal é revelar o plano de Deus para salvar o homem, sendo a sua espinha dorsal as profecias messiânicas. Aí aqui eu escrevi livro para trazer um livro. Tem vários. Eu tenho um livro aqui de profecias messiânicas. Olha a grossura dele. Aqui é só profecias, é excelente esse livro, é escrito por Robert Brenner, era um missionário aqui no Brasil. E Davi Correia, foi meu professor, esse Davi Correia lá em São Paulo. Só profecias messiânicas. Olha a grossura. Porque a espinha dorsal da Bíblia, a Bíblia ela não é um livro científico, mas ela fala sobre isso.
Entretanto, quando ela se refere a um fato científico, ela é correta. A criação do homem, Gênesis 1, 26 a 28, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Capítulo 2 de Gênesis ali, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Se você ler um livro de biologia, o que compõe o corpo humano, você vai ver todos os minerais que tem na terra. Mas isso aqui foi escrito 1400 anos antes de Cristo. Isso aqui. Onde o homem não fazia ideia. Nada. O homem não entendia nada dessas coisas. Mas a Bíblia já falava. Quem é que domina sobre todo o mundo inteiro? Existe algum animal que domina sobre os homens? Não. O homem tem a inteligência dada por Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, para dominar tudo. Nós queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Por causa da sua exatidão. E ela falando de qualquer assunto, ela é certa. Vida no sangue, Levítico, esse eu acho sensacional. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Isso foi escrito lá em Levítico anos atrás. E hoje a gente sabe, eu posso viver sem uma mão? Posso. Eu posso viver sem um rim? Posso. Sem uma perna? Posso. Mas sem o sangue eu vivo? Porque a vida está no sangue. Mas isso foi escrito lá atrás, lá no 1000 e tantos anos atrás, antes de Cristo. E hoje os homens sabem disso, mas naquela época não. E a Bíblia já falava. A terra como um globo, Isaías 40, 22. Esse aqui, os terraplanistas, ficam doidos. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Ou tem outra versão que fala a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. O planeta Terra no espaço. Isso é formidável. Ele é o que está sentado... aqui. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Mas isso, para nós hoje é comum, todo mundo sabe, você aprende na escola. Não nesse ano aqui, não quando foi escrito. Galileu foi preso porque disse que a terra... porque falou que o Sol era o centro. Galileu foi preso por causa disso. Hoje nós temos conhecimento para saber todas essas coisas, mas e nessa época, quem tinha conhecimento? Só um: Deus. A rotação da Terra, entre outros fatos. Aqui eu poderia ler muito, em tantas coisas. Só vou ler esse. Peraí, se eu coloquei aqui Salmo 19, não vou ler por causa da hora, porque senão a hora já está acabando. Nós queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, porque sua exatidão é garantida pelo Senhor Jesus. Porém, eu vou continuar na quinta-feira que vem. Eu até falei para o pastor, eu vou dividir em duas essa mensagem, porque é muita informação, eu estou aqui falando, bombardeando vocês. Nós temos que fazer a outra parte, que é orar pelos pedidos. Mas eu espero que tenha sido uma bênção para os irmãos. Conhecimento eu acho maravilhoso, eu gosto demais de ler e de conhecer, porque quanto mais você conhece, menos você é enganado. É o conhecimento da palavra de Deus que vai evitar que você acredite em qualquer coisa e que vai solidificar a sua fé. Amém, irmãos? Aí a gente continua desse ponto aqui na quinta-feira que vem. Irmão Claudio, deixa eu tirar aqui.